Olá, fizemos a reflexão? Conseguimos perceber um pouco sobre quais os conhecimentos principais, as habilidades e as atitudes decorrentes da sua demanda específica? Perfeito. Deixa isso guardadinho que a gente já vai utilizar. Esse segundo vídeo ele vai ser um pouco mais curto, porque a gente vai discutir sobre umas bases ou o conceito desse raciocínio clínico e o objeto de estudo da psicologia, para entender também o que pode ser único desse raciocínio, único, independente daquela escada do Escher que a gente viu daquela tela, ou seja, será que existe algum componente do raciocínio clínico que vai permear qualquer uma daquelas escadas? Que ao desenvolver esse raciocínio, caso eu mude de área, caso eu mude de campo, eu tenha ainda, né, essa condição, ou todo ele é específico daquele campo de atuação da psicologia. Quando a gente fala sobre competência, eu estou falando de conhecimento, habilidades e atitudes, e a gente viu que principalmente a formação do conhecimento e da habilidade é que vai sustentar o meu raciocínio clínico. Por quê? Porque a atitude ela vai ser algo muito mais de como eu me coloco diante das situações, enquanto que para resolver determinada demanda, o que vai ser necessário é o conhecimento e a habilidade para que eu possa atingir, né, o objetivo daquilo, para que eu possa fazer a resolução daquilo. Então, quem vai mais fundamentar o meu raciocínio clínico é o meu nível de conhecimento e o meu nível de habilidade. Então, a partir dele, eu consigo ter esse raciocínio clínico. Mas o que é o raciocínio clínico? Vamos pegar e seguir com o texto. O termo raciocínio clínico refere-se ao processo mental que os profissionais de saúde utilizam para coletar informações, analisar dados e tomar decisões sobre o cuidado de um paciente. Aqui, a gente já vai fazer um stop, um pare, para analisar essa frase que tem muita informação para nós. Veja só, vamos começar de pedaço a pedaço. Então, o raciocínio clínico refere-se ao processo mental. Vou parar por aqui. Se é um processo mental, de certa maneira, está falando sobre a minha cognição, né? Sobre os meus estados mentais. Eu preciso ter, de certa forma, determinadas funções psicológicas, funções mentais na construção do meu raciocínio clínico. Então, funções que vão das funções mais básicas às funções mais superiores. Então, se eu estou com o meu paciente, ele está falando e o meu nível atencional está rebaixado, eu não consigo desenvolver um raciocínio clínico. Por quê? Porque ele refere-se a processo mental. É um processo mental. Então, se eu não tenho ou estou passando por alguma dificuldade, alguma alteração cognitiva que vai alterar minha memória, que vai alterar minha atenção, que vai alterar o meu raciocínio, eu vou ter dificuldade com o raciocínio clínico. E aí a gente já começa a perceber que, vamos imaginar, vamos pensar aqui, algumas situações, né, que a gente vivencia, porque nós somos seres humanos, né? Por mais que alguém possa achar que não, mas o psicólogo ele é ser humano, né? E por ele ser um ser humano, nós também estamos de certa maneira envolvidos com sofrimento e disfunções. Esses quadros de sofrimento e disfunções, né, que possam ter um nome de um transtorno ou não, vão impactar na minha cognição. Vai ter um impacto na minha cognição. Então vai ter dia que eu não estou bem. Vai ter um dia que eu possa estar no ponto dos meus estados emocionais e cognitivos alterados. Será que, e aí a gente vai pegar aquela parte da atitude, que vai falar até das questões éticas dos meus valores, será que eu adotar a mesma estratégia de sentar com o paciente, principalmente quando é um paciente novo, né? É a minha anamnese, onde a gente vai começar a formar o raciocínio clínico, que não é só formado na primeira sessão, a gente vai ver daqui a pouquinho isso.
Mas será que eu adotar as mesmas estratégias vai ser positiva? Eu preciso, então, fazer sempre uma autoanálise do meu estado mental. E isso a gente vê, inclusive, quando você fala assim, não, comecei meu dia, tô ótimo, tô bem. E aí me impressiona às vezes, né? Porque você vai, vamos imaginar que você tem um dia que você tem 10 atendimentos. 10. Começou lá às 7 horas da manhã. Você vai. Será que o seu estado mental para os 2, 3 últimos atendimentos é o mesmo do estado mental do início do seu atendimento? Porque se você não conta o cansaço, a fadiga, o estresse do dia todo, né? Porque se altera, se você percebe que altera o seu estado mental, vai alterar, implicar no seu raciocínio clínico. Vai alterar. Então, a gente precisa ter, primeiro, essa percepção. Como está o meu raciocínio clínico? Então, às vezes, você pode tomar medidas distintas, ou seja, os seus primeiros atendimentos, que você vê que está melhor, os seus níveis cognitivos, né, estão sofrendo menos impacto do estresse, do cansaço ou de algumas questões, né, mais internas, você pode adotar algum tipo de estratégia. Ah, não, eu escutando e fazendo as anotações ao final, eu dou conta. Mas para o final você fala, não, estou percebendo que eu estou cansado. Eu posso perder muito mais o conteúdo e ó, eu vou falar com o paciente. Olha, eu faço as anotações aqui enquanto você está falando comigo. Né? Preciso muitas das vezes ver algum outro material, consultar algum outro material enquanto a gente está conversando. Ou seja, leve em consideração e você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Isso não é um defeito. Isso não coloca você como um profissional ruim, né? Ao contrário, você consegue perceber que as suas limitações podem interferir nesse raciocínio clínico. Então, como está o meu processo mental? Ah, Alexandre, eu tenho uma dificuldade imensa nas questões, inclusive, da flexibilidade cognitiva. Eu já percebo isso. Aí a gente vê, se você tem uma dificuldade muito grande na própria flexibilidade cognitiva, olha que interessante. E se você tem viés, né, sobre perceber uma escuta e entender aquilo como um determinado fator, você pode pensar que esse processo mental seu de observar um determinado tipo, uma determinada situação, uma determinada frase, tem a tendência de te levar a pensar que é aquilo ali, que é A ou B. Ou seja, veja que não é no conhecimento nem na habilidade o problema. É na flexibilidade cognitiva sua. É o processo mental que sustenta o raciocínio clínico. Então, a sua inflexibilidade ou a sua dificuldade da flexibilidade cognitiva faz com que você tenha tendência de colocar muito mais a habilidade e o conhecimento direcionado para determinado tipo de raciocínio do que a possibilidade de outro raciocínio. E aí a gente vai ver, né, que às vezes a gente precisa se questionar, e como se você falasse assim, será que realmente é isso que eu estou pensando? Será que realmente essa é a melhor maneira de observar esse sujeito? Será que eu não posso mudar a perspectiva e pensar de outra forma? Então, veja, eu estou falando ainda aqui dos nossos processos mentais. Por isso é muito importante eu entender como esses meus processos mentais estão. E não é só na clínica, no dia a dia. Eu consigo ver isso pelo dia a dia, até pelo que as outras pessoas me colocam, né? Muitas das vezes na percepção delas. Então, aqui é importante eu começar a entender as minhas ferramentas. E o raciocínio clínico, ele se refere a um processo mental. Então, eu preciso entender como estão os meus processos mentais. Se eu vejo que eu tenho dificuldades muito grandes naquele momento, né, prejuízos muito grandes na parte dos meus processos mentais, seja franco com você. Fala assim, agora eu não posso atuar dessa maneira, porque eu vou prejudicar o meu paciente. Eu preciso primeiro me tratar, eu preciso primeiro dar conta desse prejuízo para depois ir, de alguma forma, buscar esse profissional, essa demanda, atender essa demanda.
Porque pensa no ponto ético, essa pessoa está buscando ajuda acreditando que você vai elaborar um raciocínio clínico para aquela demanda dele. E aí, se você não está bem no ponto de vista dos seus processos mentais, encaminha ele para outro profissional. Porque aquele outro profissional, se ele, né, acreditando que esse outro profissional esteja de alguma forma com menos prejuízos mentais, vamos colocar aqui, opa, então esse sujeito vai conseguir ser melhor atendido nesse momento, enquanto de alguma forma eu não trato essas alterações. Então, por isso que a gente fala, atuar com a psicologia é muito difícil, muito importante, né, porque ela requer mudanças internas em nós, né, e essa análise constante sobre o meu ser. Então, aqui, implicando isso. E aí entra medicações, substâncias, comportamento, estilo de vida, tudo isso que vai alterar os meus processos mentais, eu preciso saber, né? Até que ponto eu posso estar implicando de maneira negativa e o problema então não é o sujeito, né? Não ele que é difícil, ele que não. Às vezes o problema está em você, porque a primeira parte que a gente está vendo do conceito de raciocínio clínico envolve os meus processos mentais, né, que os profissionais de saúde utilizam para coletar informações, analisar dados e tomar decisões sobre o cuidado de um paciente. Então, esse é o objetivo do raciocínio clínico: coletar informações, analisar dados e tomar decisões sobre o cuidado do paciente. Então, se a gente vai pegar aqui que o raciocínio, então, ele possui três grandes, né, momentos que não são separados. Eu estou o tempo todo, ainda que analisando, coletando mais informações. E o tempo todo buscando e construindo a tomada da decisão. Tá? Então, não é uma fase onde eu termino a coleta, depois não vou coletar mais. Agora eu entro na análise, entro no estado mental lá de análise e, por fim, saio com um saber de uma lâmpada acesa na cabeça que eu tomo a decisão. Não. São três momentos que se sobrepõem. E isso é muito interessante. O tempo todo eu estou coletando, o tempo todo eu estou analisando e o tempo todo eu estou construindo, né, esse direcionamento que vai poder ser alterado ou não ao longo do curso do tratamento do meu paciente. Então, ela vai envolver a observação, que é a habilidade de observar detalhes relevantes sobre o que está sendo avaliado. A gente vai ver isso lá para frente quando for pegar as questões mais práticas, né? Então, o que é isso observar? Né? Como que eu observo? Eu estou só narrativa do meu paciente? Também é o comportamento dele? São as informações todas que chegam? Então, esse observar, que aí, veja, é uma habilidade. Não é um conhecimento, é sustentado por um conhecimento. Lembra? Eu preciso de algo que venha e falar assim, tá, mas o que eu preciso observar? O conhecimento que está me dando isso. Mas a habilidade. E aí a gente lembra muito na formação, né, daquela disciplina do ratinho. Quem fez, né, na faculdade, tem faculdade que tem essa disciplina prática, né, e tem já em laboratório, no computador. Tanto uma quanto a outra, a gente fala que a principal habilidade a ser desenvolvida ali é a paciência de observar. Essa capacidade de observar. Você ficava lá 40 minutos olhando para aquele ratinho, seja ele o ratinho ou no computador. Aí você falava, ai, que coisa chata. Dava 2 minutos e você começava a mexer no celular. Quem é da época do celular? Mas quem não era, começava a conversar, começava a fazer outra coisa, pegava para estudar, né, outros materiais. Então a gente vai vendo que há uma dificuldade, né, da habilidade de observar detalhes. E veja, não é aquilo que está ali escancarado na minha frente, é o detalhe que são relevantes para o que está sendo avaliado. E aí a gente vê, mas o que é relevante para o que está sendo avaliado? Quem vai me dar a relevância disso é o conhecimento. É a base teórica que vai sustentar o que é relevante e o que não é tão relevante para aquele momento, porque pode ser relevante mais para frente. Então eu tenho os meus fundamentos, as fundamentações teóricas, que vão me dar esse direcionamento e a habilidade de conseguir perceber isso, né, de maneira mais eficaz. E aí, de novo, olhe os processos mentais.
se eu não tenho ali uma memória, se eu estou com alterações na memória, se eu estou com alterações na atenção, imagina, o paciente fala com você uma coisa, você responde, daqui a pouco ele fala lá para frente ele vai falar e você ele fala assim, ah, mas é assim, ele fala, ah, mas eu já te falei isso. Eu falei com você agora há pouco. Ele está te mostrando que você não tem habilidade para esses detalhes que são, inclusive, relevantes e importantes. E algo que às vezes não é só um detalhe, ele falou. Então, olha a relação, né? A prática dos nossos processos mentais na observação. O outro elemento é a interpretação, que é analisar e interpretar os dados através de parâmetros estabelecidos. Pronto, aqui agora, né, não é mais tanto se a habilidade, né, é a prática. Aqui eu tenho uma prática, mas o que é muito mais cognitiva. O que significa isso? Agora que eu estou abraçando os fundamentos teóricos. Porque eu agora eu pego tudo aquilo que eu estou vendo, tudo aquilo que eu estou escutando e preciso interpretar isso a partir de parâmetros estabelecidos. Quais parâmetros que são estabelecidos? Ou melhor, são estabelecidos por quem? São estabelecidos pelos fundamentos teóricos. E aí, vamos pegar aqui esse quadro que está mostrando para a gente, que a gente falou antes, né, da competência e da habilidade, essas duas setinhas mostrando um raciocínio clínico e que a gente falou. Será que existem parâmetros estabelecidos para a psicologia, né, que são independentes das áreas? Ou seja, em qualquer campo do saber, em qualquer área da psicologia, eu tenho parâmetros que são estabelecidos que vão ser os mesmos. Não vão alterar. Podem alterar um pouco, mas não vão alterar tanto. Mas eu vou ter outras coisas que vão ser da especificidade. Então eu começo a pensar que esse raciocínio clínico, ele vai ter uma parte que é independente da especificidade do campo e uma parte que vem da especificidade do campo. Por quê? Porque os parâmetros estabelecidos, ele tem algo que é específico daquele campo, mas ele tem algo que ele é da psicologia, da formação geral, daquilo que é da formação geral. Porque quando eu vou para uma especificidade, eu já pressuponho que o psicólogo já saiba A, B e C. Então ele vai aprender o D e o E. O A, B e o C ele já aprendeu na graduação. Então eu tenho aquilo do raciocínio clínico que é geral, independente das áreas, e a gente vai ver, e eu tenho aquilo que é da especificidade. Só que o que é da especificidade eu só passo agora a fazer o mesmo mecanismo mental, o mesmo processo mental, que é pegar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu observei, e vou interpretar a partir desses parâmetros específicos dessa especificidade do campo da psicologia. Ou seja, é o mesmo exercício. Se eu consigo fazer isso com aquilo que é do geral, eu também consigo fazer isso com aquilo que é do específico. E aí que a gente vai. Vamos imaginar, eu tenho uma formação, uma base teórica que é meio capenga no geral. Fala principalmente do meu passado. Mas depois que eu formei, eu não busquei me atualizar naquilo que eu perdi. E aí eu vou para um campo da psicologia que eu não busco estudar. Ou seja, eu não tenho nem o que é do raciocínio clínico, que é comum a todas as áreas, nem daquilo que é da especificidade. Eu consigo ter um raciocínio clínico? Não, porque me falta elemento do conhecimento. Mesmo que eu tenha os meus processos mentais bem elaborados, bem desenvolvidos, mas eu não tenho o recurso, eu não tenho aonde ele vai buscar o conteúdo para poder fazer a análise daquela observação. Então, me falta esse tipo de construção. A tomada de decisão, que a gente viu, ou seja, escolher intervenções apropriadas com base na interpretação dos dados. Então, eu fiz a análise, eu fiz a observação, eu fiz a análise, e aí, de novo, isso tudo está sendo sempre em conjunto, não é momento separado, principalmente quando a gente está fazendo a anamnese. E aí a gente vai ver em específico, no último momento, a parte da anamnese, né, da entrevista ou dos encontros iniciais
né, na clínica com o meu paciente. Eu estou escutando e estou elaborando, interpretando. E interpretando já pensando, né, no que eu preciso fazer. Porque, opa, ele está me trazendo essa demanda, isso pode estar me apontando para uma hipótese diagnóstica, pode estar, mas se você não está trabalhando com hipótese diagnóstica, isso está me apontando para uma estrutura determinada de personalidade. Isso é, de certa maneira, o desfecho. Porque a partir disso é que eu vou fazer as intervenções, ou o tipo de abordagem necessária. Então, mas aí ele começa a trazer outras informações que aí você fala assim, opa, deixa eu destruir esse castelo. Ou então, não destruir, eu vou botar esse castelinho que eu construí aqui para o lado e vou começar um outro. Porque ele está me trazendo essas informações, eu tava indo com o pensamento para esse lado, agora essas informações que ele está trazendo estão indo para outro lado. Eu estou conseguindo construir, interpretar isso e tomar um outro tipo, né, de pensamento, construindo uma outra forma de direcionar esse meu sujeito no tratamento dele. Então, a gente vai vendo que a observação, a interpretação e a tomada de decisão, elas estão juntas, não são momentos separados. E aí é interessante a avaliação. E aí aqui a avaliação não é a avaliação formal da psicologia, né? Instrumentos, não. Essa avaliação é reavaliar a demanda após intervenções para determinar a eficácia das ações tomadas. Será que o meu raciocínio clínico que eu elaborei, agora eu estou fazendo as intervenções, será que ele ainda se sustenta, né, diante dessa intervenção? Então, por isso que a gente precisa reavaliar. E o reavaliar é, muitas das vezes, o sujeito me falando sempre sobre aquela queixa, falando sobre aquela demanda. Não é um avaliar de novo do instrumento, é a demanda permanece, a queixa permanece. Porque se você está fazendo uma intervenção que é através de uma escuta, e uma escuta onde ele faça reflexões, e ele continua muitas das vezes com aquela demanda no mesmo nível, você pode pensar que, opa, então, ou a minha estratégia de intervenção pode não ser eficaz, ou o raciocínio que eu elaborei não é eficaz. Porque eu posso ter elaborado um raciocínio, mas a estratégia não ter sido eficaz. Não ser aquela. Eu posso mudar de estratégia, porque o raciocínio está correto. Mas eu posso, na avaliação, dizer que, opa, não, a intervenção ela até é eficaz, mas não para esse raciocínio. Voltamos àquele ponto sobre o raciocínio clínico ter uma base comum para as diversas áreas da psicologia, ainda que suas especificidades aconteçam. Como é que a gente pode, né? Ou por que é possível sustentar esse pensamento de que há um raciocínio comum, né, independente do campo, com relação a essa diversidade toda, né, das possibilidades e das demandas? Porque a gente tem que responder primeiro sobre isso, né? Qual o objeto de estudo da psicologia? E aí a gente vai ver que o objeto de estudo da psicologia é tanto a mente quanto o comportamento. A psicologia é uma ciência ampla que busca compreender os processos mentais e comportamentais dos indivíduos. E aqui, independente, de novo, né, da especificidade, o sujeito é um sujeito que tem, então, esses processos mentais, que tem, de alguma forma, seus elementos que a gente vai discutir aqui, falar um pouco, né? Quais são esses elementos que precisam ser observados, que precisam ser interpretados, né? Que precisam ser, que você vai criar como possibilidade, né? De identificar ali a intervenção e a avaliação. Então, quais são esses elementos mentais e quais são esses elementos comportamentais? A única distinção que a gente faz aqui é com a questão da psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise, a gente ressalta de novo, a psicanálise não é psicologia, né? Ela entra nas possibilidades das linhas clássicas terapêuticas, tanto que você faz psicoterapia, né? Que aí você vai fazer análise, você vai fazer a psicoterapia ou você vai fazer análise. Se você vai fazer análise, você está indo para determinadas correntes. Se você está fazendo psicoterapia, você vai para outras correntes, né, da psicologia, né, propriamente dita. Mas, de qualquer forma, ela é apresentada aos alunos já na graduação, mas para que você possa exercer, você tem que fazer uma formação
né, posterior. E essa formação não é exclusiva do psicólogo. Então, outros profissionais com curso superior também podem fazer, né, psicanálise, podem ter a formação em psicanálise. Mas, de qualquer forma, mesmo pegando a psicanálise, veja, eu também tenho esses elementos mentais, o inconsciente, todas as suas manifestações e todos os elementos vão ser elementos mentais, tá? E a mesma forma o comportamento, que é o agir, ainda que, né, de alguma forma direcionado por esses processos mentais. Então aqui a gente não vai falar sobre quem vem primeiro, o ovo, a galinha, quem comanda quem está na relação com quem, não. Cada corrente teórica, cada formato teórico, cada teoria vai falar de uma análise, né? Vai querer responder sobre as questões mentais e sobre as questões comportamentais. E aí, por isso, que para o raciocínio clínico é fundamental. Não tem como eu formular um raciocínio clínico sem o meu suporte teórico. Eu preciso saber. Ou pior ainda, né? Eu não consigo fazer um raciocínio clínico com uma colcha de retalho de questões teóricas. Aí eu vou pegar aqui um pouco da psicanálise, eu vou pegar aqui um pouco da TCC, eu vou pegar aqui um pouco de uma outra corrente, né, para poder fazer a análise, para poder fazer essa interpretação do comportamento do meu sujeito, ou a observação. Isso é muito interessante. Fazendo um parêntese, por exemplo, a gente vê isso na avaliação psicológica, porque os instrumentos das avaliações psicológicas, eles têm fundamentos teóricos, eles têm ali, né? Cada instrumento ele está constituído a partir de uma fundamentação teórica. Então, vamos colocar que você está fazendo um raciocínio clínico, elaborando um raciocínio clínico a partir de determinado pressuposto cognitivista. Você está lá, dentro de um pressuposto cognitivo. Tá? E aí você utiliza um instrumento que é projetivo. Se você está dentro de um raciocínio clínico, construindo um pensar sobre esse sujeito, né, sobre essa relação, sobre as questões que a gente vai ver, né, da mente e do comportamento, a partir de um fundamento teórico, e usa um teste projetivo, um instrumento que é projetivo, que tem como fundamento teórico o sujeito a partir de outra perspectiva, como que você vai fazer esse raciocínio? Como que você fecha esse raciocínio? É meio estranho, porque fica uma colcha de retalhos. Eu estou vendo o sujeito e de repente eu faço como se fosse um dente, né? Eu pulo, tuft, fiz um pulo, encaixo essa análise aqui e vou conseguir interpretar tudo isso de uma única forma ou de formas distintas. É muito estranho. Né? Então, isso é tomar muito cuidado, justamente quando você vai utilizar de instrumentos que já são padronizados, que já têm, inclusive, o respaldo profissional que eu digo assim, do próprio conselho, é de você tomar esse cuidado, de você utilizar, né, instrumento, técnicas, anamneses ou outras coisas que já têm um pressuposto teórico embutido e que muitas das vezes até choca com o seu pressuposto que você está na formação do seu raciocínio clínico. Então, dentro do meu raciocínio clínico, quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis? Ah, mas eu gosto de utilizar outra ferramenta. Então, saia desse raciocínio, desse fundamento, vá para outro. Vá para outro que eu digo assim, modifique, né, a estrutura do seu pensamento lá, da sua base teórica, para que você possa utilizar aqueles instrumentos. Porque senão fica incongruente, né, essa relação toda. Só para a gente já pensar também um pouquinho sobre isso. Mas o que é então essa mente e comportamento que são objetos de estudo da psicologia? Então, a gente interpreta, né? A gente diz que a mente investiga os processos mentais que incluem os pensamentos, emoções, percepções, memórias e motivações. Esses processos são internos e não diretamente observáveis, mas são fundamentais para entender como as pessoas interpretam e interagem com o mundo ao seu redor. E aí aqui olha só que interessante, lembra que o primeiro elemento do raciocínio clínico é a observação? E ali, ó, esses processos são internos e não diretamente observáveis. Se eles são não diretamente observáveis, como eu vou observar esses processos
que são elementos fundamentais para o meu raciocínio clínico. Então eu preciso saber como. Ah, eu vou fazer isso através de perguntas, mas aí você precisa compreender muito bem o que é o elemento que você está investigando, o elemento que você está observando. Então vamos imaginar o seguinte: eu estou trabalhando com as emoções para a formação do meu raciocínio clínico. Eu preciso perguntar. Aí você fala assim: ah, eu vou perguntar para o meu paciente o que ele está sentindo. Tá, será que perguntar o que ele está sentindo vai te trazer os elementos suficientes para você elaborar o raciocínio clínico necessário com relação à parte das emoções? Porque ele pode não ter, primeiro, a percepção direita, né, ou ter uma percepção distorcida do que está sentindo. Segundo, ele pode não saber nomear aquilo que ele está sentindo. Terceiro, ele pode saber nomear, mas ter aprendido de maneira equivocada aquela expressão. Olha quantas coisas, né, tem aí para que eu possa restringir muitas das vezes a minha observação a apenas uma inferência, apenas um dado. Então, como? E aí eu preciso saber, tá, mas o que em emoções eu quero saber? Ele expressa, como ele expressa, o que ele expressa, a intensidade do expressar, né? O que ele sente, como ele sente, de que maneira que esse sentir perturba, modifica o seu raciocínio, de que maneira que esse sentir é algo que está todos os dias como base dos seus pensamentos. Veja, eu preciso identificar para o meu raciocínio, eu não posso sair perguntando aleatoriamente para que esses elementos que eu estou buscando formem meu raciocínio. Tem que ser o contrário. Eu preciso estabelecer anteriormente o que eu tenho que iniciar da investigação, como iniciar e saber se essa observação realmente vai sustentar o meu raciocínio, né? Então, por isso que você observar aquilo que diretamente não é observável é mais difícil. Então, por isso que a gente precisa, de novo, se ancorar nas minhas fundamentações teóricas, e a prática, a habilidade vai me dar muito isso. Né? Você começa muito perdido, muitas das vezes, do que perguntar enquanto explorar aquele elemento mental para formar o seu raciocínio clínico, mas com o tempo, né, o manejo disso fica muito mais fácil. Você já consegue entender do porquê você está perguntando aquilo. Né? Aquela pergunta não pode ser aleatória, aquela indagação que você faz para o seu cliente, para o seu paciente, para que ele possa expressar aquele conteúdo, aqueles elementos, não estão ali, não caem de paraquedas. Eles precisam fazer sentido para o seu raciocínio clínico. Né? E as questões do comportamento, que envolve o comportamento refere às ações e reações observáveis do indivíduo. Né? A psicologia analisa como e por que as pessoas agem de determinadas maneiras em diferentes situações. E aqui é muito interessante, porque se no anterior eu tenho algo que não é diretamente observável, o comportamento ele é observável. Só que no contexto que a gente trabalha, por vezes eu não tenho como observar o comportamento. Eu não posso trazer a cena. Como que eu trago a cena? Eu vou trazer o conflito familiar? Não. Eu vou trazer de novo a perspectiva, a percepção do sujeito daquele comportamento, né, das coisas e dos elementos. Ele pode ter um elemento ali naquela que faz parte da situação que ele não percebeu que exista, que faz com que tenha uma intensidade muito grande na manifestação do comportamento, mas que ele não conseguiu identificar. Mas, de qualquer forma, eu vou ter a narrativa dele. Eu posso trazer situações para que ele me responda como que ele agiria, para que eu possa predizer, mas não dizer, porque, afinal de contas, é só na situação experiencial, né? Ou, de alguma outra forma, eu ter ali essas condições estabelecidas. Mas, vejam, de qualquer forma, eu preciso trazer esses elementos. Também agora com relação ao comportamento, que ele pode se fazer de maneira mais clara, mais rica, ou não nem tanto, né? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar para um raciocínio clínico sobre comportamento de criança ou adolescente, mas principalmente de criança, isso sofre muita distorção,
porque eu vou ter o elemento da memória dessa criança, que pode, né, por conta da idade dela, não estar sendo estabelecida por conta do seu desenvolvimento, né? Então eu preciso trabalhar com outro tipo. Então eu vou trazer a situação para cá. E aí você tem diversas técnicas e recursos para que você possa explorar, né, esse conteúdo que precisa surgir, esses elementos que precisam surgir e que vão constituir esse objeto de estudo da psicologia, que vai ser a base do nosso raciocínio clínico. Então perceba, o meu raciocínio enquanto observar, o que eu observo? Eu observo mente e comportamento. Lê-se mente aqui, né, os processos mentais, pensamentos, emoções, percepções, tudo isso. Né? Então, tudo isso eu preciso observar. Além disso, tudo aquilo que é o do comportamento. Então, quando a gente fala aqui atrás, ó, observação, habilidade de observar detalhes relevantes sobre o que está sendo avaliado, essa observação precisa ser em cima do objeto da psicologia, levando em consideração aquilo que é básico para qualquer campo da psicologia e aquilo que tem da especificidade. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando dentro da psicologia jurídica, tanto as questões mentais quanto as questões comportamentais, eu vou ter mais ênfase naquilo que é disruptivo, naquilo que traz uma relação muito grande de desajuste social, daquilo que diz sobre papéis sociais e responsabilidades sociais, por exemplo, se eu estou trabalhando na vara de família. Então, dependendo da especificidade, esses processos mentais ou aquele comportamento vai ser explorado mais ainda, né, mais ainda a partir daquela perspectiva específica do campo da psicologia. Mas ainda assim, veja, ela está dentro, eu tenho um todo que ele é base em qualquer área. Em qualquer área da psicologia eu vou explorar mente e comportamento como sendo o objeto da minha observação, como sendo aquilo que vai constituir a minha análise. E aí, nessa minha análise, vai entrar esse que da psicologia mais a especificidade do campo para a formação do meu raciocínio clínico. Tranquilo? Então aqui a gente dá essa parada e aí em cima dessa parada agora a gente vai fazer, mais uma vez, uma reflexão sobre, opa, como que a minha demanda se constitui. Né? Eu consigo identificar, né, esse objeto, eu consigo identificar na minha demanda o que é, né, ou quais são esses elementos mentais necessários, fundamentais e comportamentais. Eu consigo perceber na minha prática como que eu estou no ponto de vista da observação, no ponto de vista da análise, no ponto de vista da intervenção, no ponto de vista da reavaliação, né, ou da avaliação, de maneira sempre concomitante, né? Não separada, não são momentos estáticos desse meu raciocínio clínico. Eu tive observação, fechou a observação, agora só análise, acabou a análise, agora a intervenção e por fim a avaliação. Não, elas se sobrepõem a todo momento para a construção, né? Isso é a efetividade do raciocínio clínico. Então a gente vai fazer esse segundo intervalo, vai fazer essas reflexões e a gente volta daqui a pouco.